Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, Hoje é dia 9 de janeiro já, de 2024, terça-feira. Vamos iniciar então aqui a nossa aula das 4 horas, eu já vou deixar essa aula gravada. Quem quiser assistir novamente à noite, a professora Ana vai dar o mesmo conteúdo às 8 e às 9 da noite, certo? Bom, ontem nós falamos sobre conteúdos mais relacionados a trabalho e hoje nós falamos sobre um conteúdo mais relacionado a entretenimento. Vocês vão perceber que esse entretenimento é mais voltado para filmes, tá? Produções de filmes. Porém, eu vou enfatizar bastante ao longo dessa aula que todos esses conteúdos podem ser utilizados também dentro de contextos, por exemplo, de jogos de videogame, dentro de séries, não só filmes, mas séries também, peças teatrais, jogos de videogame, no meio musical. Então, é mais voltado para filme o vocabulário, porque a gente consegue dar exemplos mais concretos para vocês compreenderem, porém vocês podem utilizar todos esses conteúdos aqui nas mais variadas áreas do entretenimento, joia? Hoje a gente começa aqui com o soundtrack, que eu acho que é um termo que vocês já tiveram contato em algum momento, podem até não saber o significado, mas acredito que em algum momento já tiveram contato com esse soundtrack. O que é soundtrack, pessoal? É trilha sonora, né? Então, nós utilizamos muito esse soundtrack para nos referirmos a trilhas sonoras de cinema, né? Trilha sonora de filme, trilha sonora de série, tá? Então, hoje em dia não se vende muito CD, vinil, pelo menos aqui no Brasil, né? Aqui não se vende muito CD, disco de vinil com trilha sonora, mas antigamente tinha, né? Muito vinil de trilha sonora de novela, trilha sonora de filme, também foram lançados CDs do mesmo gênero. E se vem em inglês esses discos, esses CDs, né? Se você for comprar essas coisas hoje, tudo produção estrangeira, né? Tudo importado, vai estar lá escrito soundtrack. Então você vai comprar a trilha sonora do Titanic, vai estar lá a capa do Titanic escrito soundtrack, ou seja, a trilha sonora daquele filme. Também você pode pesquisar no Deezer, né? Vamos nos atualizar. Nem eu sou da época do vinil, nem do CD direito. Então a gente tem que se atualizar. Se você for lá hoje no Deezer, no Spotify, e você quiser ouvir a trilha sonora de um filme, você coloca lá, por exemplo, a trilha sonora do Harry Potter. Digita Harry Potter Soundtrack. Você quer ouvir a trilha sonora de... pensar no filme. Do Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão em inglês é The Godfather, a gente vai ver isso mais pra frente. Então, The Godfather Soundtrack, né? E você encontra a trilha sonora do Rocky 4, Soundtrack. Então, Soundtrack é trilha sonora de filmes, de jogos, de séries, tudo bem? Então, posso dizer, por exemplo, que eu trabalho na trilha sonora, I work on the soundtrack. I work on the soundtrack. Lembrando que o work é o verbo trabalhar. Eu coloquei esse exemplo aqui com work porque ontem eu havia comentado sobre o work, company e boss. E alguns ficaram com dúvida, então no planejamento da aula de hoje eu resolvi colocar esses termos aqui para quem tinha ficado com dúvida ontem já fica sanado hoje de uma forma mais clara, né? Você vendo o slide. Então eu trabalho na trilha sonora no presente. I work on the soundtrack. I work on the soundtrack. Já se eu quero dizer que eu estou trabalhando, estou realizando a ação de trabalhar na trilha sonora, né, na produção da trilha sonora, I am working on the soundtrack. I am working on the soundtrack. I am working on the soundtrack. Já o passado do verbo trabalhar é work it. Então, I work it on the soundtrack. Eu trabalhei na trilha sonora. I work it on the soundtrack. Eu trabalhei na trilha sonora. Certo? Então, esse é o verbo trabalhar que nós já tínhamos visto no mês passado, em dezembro, mas trouxe aqui novamente para deixar mais claro, né, para quem principalmente havia ficado com dúvida. Tá? Ao longo da aula também vai ter exemplo com boss, que é chefe, company, que é empresa ou companhia. He works on the soundtrack, ou seja, ele trabalha na trilha sonora. A gente vai ver, a partir já dessas próximas aulas, né, começando hoje, que no presente, para você utilizar o verbo para he, she ou it, você
geralmente acrescenta um S no final. Então você não diz he work on the soundtrack, igual você diz I work. Não. Para he, she, it, você vai dizer works. Você acrescenta um S no final. Então, se você quer falar que ele trabalha, você vai dizer he works em vez de he work. Então, he works on the soundtrack. Ele trabalha na trilha sonora. He works on the soundtrack. Ele trabalha na trilha sonora. Moroder worked on the soundtrack. Então vamos por parte. Aqui você tem o Scarface, o filme Scarface. E do lado o George Moroder, que é um compositor de trilhas de filmes, fez muitas trilhas ali nos anos 80, muito famoso, aquele filme História Sem Fim, Neverending Story. Perdão. O próprio Scarface, junto com o Vangelis, eles foram grandes compositores de trilhas aí do passado. Então, quero dizer que o Moroder, trabalhou na trilha sonora do Scarface. Então, Moroder worked, o Moroder trabalhou, Moroder worked on the soundtrack. Worked on the soundtrack, trabalhou na trilha sonora. Só quero dizer que ele está trabalhando. He is working on the soundtrack. Isso eu quero dizer que ele trabalha. Como eu estou falando no presente, não posso falar he work. Para he, she, it tem que acrescentar um S. Então fica he works on the soundtrack. Ele trabalha na trilha sonora. Tá? Do you like the soundtrack? Aqui já é um CD com a trilha sonora do The Living Daylights, que é um dos 200 filmes do 007. Que aqui no Brasil não sei como foi traduzido, mas The Living Daylights tem uma tradução mais ou menos de as luzes vivas do dia. The Living Daylights, as luzes vivas do dia. Tá? Então você gosta da trilha sonora? Do you like the soundtrack? Do you like the soundtrack? Você gosta da trilha sonora? Do you like the soundtrack? Lembrando que esse do you like você vai utilizar para perguntar se alguém gosta de qualquer coisa. Então você gosta do aeroporto? Do you like the airport? Você gosta de viajar? Do you like to traveling? Você gosta da televisão? Do you like the television? Você gosta do Natal? Do you like Christmas? Você gosta do filme? Do you like the movie? E assim por diante. Se eu quero dizer a trilha sonora é famosa, agora um disco com a trilha sonora do Titanic. A trilha sonora é famosa, ou seja, the soundtrack is famous. The soundtrack is famous. The soundtrack is famous. Tá? Famous significa famoso ou famosa. Temos outra expressão em inglês para dizer que algo é bem conhecido, que é well known, que a gente vai ver mais adiante aqui na aula, não se preocupe. Esse well known significa bem conhecido, mas o famous é famoso. Então, quando você diz que algo é famous, você está querendo dizer que é mais conhecido, é mais famoso ainda do que algo que é bem conhecido através do well known. Então, pense no well known, um filme well known, como um filme bem conhecido, e um famous movie em um filme famoso, ainda mais conhecido. Agora, outro CD com a trilha sonora do Rocky 4. Aqui dá para ver bem esse soundtrack. Então temos aí, original, em cima do CD, Original Motion Picture Soundtrack, ou seja, a trilha original do filme. Soundtrack, trilha sonora, Tem o soundtrack bem ali no canto superior direito. Então eu tenho a trilha sonora, I have the soundtrack. I have the soundtrack. Eu tenho a trilha sonora. Então, vamos supor que um dia você esteja andando em algum supermercado nos Estados Unidos, Walmart, Target, todos esses vendem discos, vendem CDs, Então, você vê lá um disco, um CD, e você bate o olho e você vê que é a capa de um filme que você gosta, e vai estar escrito ali, soundtrack. Saiba que aquele soundtrack se refere à trilha sonora daquele filme. Ou ainda para uma parte mais prática, que você pode utilizar com seu celular mesmo. Como eu disse, você gosta de um filme tal, de uma série tal, de uma trilha sonora de tal filme, de tal jogo de videogame, pode ser? Vai lá no YouTube, vai no Spotify, vai no Deezer e coloca o nome do jogo, ou o nome da série, ou o nome do filme, e em seguida coloca soundtrack. Então, trilha sonora do Rocky 4, Rocky 4 soundtrack,
Trilha sonora do Harry Potter soundtrack, e assim por diante, tá? Tranquilo, né? Na continuidade, nós temos o blockbuster. Blockbuster é um termo que nós utilizamos para nos referirmos a filme de grande sucesso. Então, aqueles filmes que estouraram mesmo, aqueles filmes que praticamente todo mundo conhece, né? Diferente, pense que um blockbuster não lembra que eu falei que a gente tem o well-known, que é algo que é bem conhecido, o famous, que é famoso, que é mais conhecido que o bem conhecido, e acima do famous nós temos os blockbusters, que são filmes de grande sucesso, são aqueles filmes mesmo que marcam época. Então, por exemplo, Poderoso Chefão, Avatar, Titanic, deixa eu pensar, um filme um pouco mais recente, esses filmes de grande sucesso, assim, não é um filme famoso apenas, é um filme que marca a época mais antigo, Cor Púrpura, né, a Cor Púrpura, Casablanca, outros aqui, O Exorcista, né, todos esses filmes, assim, são filmes gigantescos, então sempre que a gente se refere a blockbuster, são filmes de gigante sucesso que marcam época. Então lembra que a gente tem o well-known, que é bem conhecido, o famous, que é algo famoso, e o blockbuster, que é algo que é ainda maior, algo ainda mais famoso do que o famous, filmes que marcam época mesmo, tá? Então, por exemplo, posso dizer que Titanic é um blockbuster, ou seja, Titanic é um filme de grande sucesso. Titanic is a blockbuster. Então, o blockbuster é um adjetivo. Você vai atribuir esse adjetivo a filmes de grande sucesso, sucessos massivos mesmo, tá? Então, Titanic is a blockbuster. Titanic is a blockbuster. Titanic is a blockbuster. Ou seja, o Titanic é um filme de grande sucesso, um filme que marcou época, né? Um filme também que é muito famoso, não muito assim, acho que no Brasil, mas lá fora demais, que é um filme com o Tom Hanks, que é o Green Mile, que aqui no Brasil acho que foi traduzido como Um Sonho de Liberdade, né? Green Mile em inglês significa milha verde. Por que milha verde? Porque o filme se passa de um personagem que está no corredor da morte. Corredor da morte em inglês se chama, é mais comumente chamado de milha verde, Green Mile. Então, em inglês, esse Green Mile significa corredor da morte. Só que, como não seria algo que seria traduzido para o português, né? Porque Green Mile é milha verde. Só que Green Mile, para o falante de inglês, é corredor da morte. Aqui no Brasil, nem condenação à morte a gente tem. Então, se for traduzir Green Mile como milha verde, o que a gente vai entender? Para começar, no Brasil a gente não usa milha, a gente usa quilômetro. Outra, milha verde, o que quer dizer isso? Né? Então, foi traduzido como Um Sonho de Liberdade. Green Mile is a blockbuster, ou seja, milha verde, né? É um filme de grande sucesso, a blockbuster, tá? Ontem também eu apresentei duas formas da gente fazer uma pergunta. Eu coloquei assim, what a blockbuster is ou what is a blockbuster. Então, se você quer perguntar o que é um filme de grande sucesso, né, o que é um filme de grande sucesso, você pode perguntar dessas duas formas. What a blockbuster is, what a blockbuster is, what a blockbuster is, ou what is a blockbuster. What is a blockbuster? What is a blockbuster? Você falar what is e what's é a mesma coisa. What's a blockbuster nada mais é do que a contração de what is. Então você pode utilizar dessas duas formas. Porém, fica mais bonito e mostra que você domina mais o idioma quando você faz essa pergunta através da primeira forma. What a blockbuster is. Daí você fala, poxa, mas quer dizer que eu vou ser informal se eu utilizar a segunda opção? Não. Quer dizer que é errado usar a segunda opção? Não. Alguma vez na vida eu tenho que usar a primeira opção? Não. Você sempre pode usar a segunda, não tem problema nenhum, tá? The blockbuster is now showing, né? Então o filme de grande sucesso está em cartaz. Tá passando esse filme aí tal de Wonka, claro que é uma regravação de uma regravação, parece que é uma história um pouco diferente, enfim, já ficou saturado essa coisa de Willy Wonka, né? Mas
a essência, né, do Willy Wonka, do personagem lá da fábrica de chocolate, é um blockbuster, uma coisa que marcou a infância de muita gente, não a minha, né? Eu sou muito mais novo que isso. Mas, embora não seja algo original, né, esse Wonka, ainda ele remete a um filme, né, lá de trás, que é de um sucesso, assim, gigantesco. Então, eu posso dizer que, né, embora não seja o roteiro original, etc., o filme, né, de grande sucesso está em cartaz, ou seja, The Blockbuster, né, o filme de enorme sucesso, está agora em cartaz, is now showing. Sempre que você quer dizer que algum filme está em cartaz, você vai utilizar esse is now showing, tá? Então, por exemplo, o Titanic está em cartaz. Titanic is now showing. Harry Potter está em cartaz. Harry Potter is now showing. A Freira, que é The Nun, em inglês, filme de terror, a Freira está em cartaz. The Nun is now showing. Né? Invocação do Mal está em cartaz. Acho que Invocação do Mal em inglês é Conjuring. Né? Então, Conjuring is now showing. Né? Invocação do Mal está agora em cartaz. Tá? Rocky 4 está agora em cartaz. Rocky 4 is now on showing. Então, se você quer dizer que algum filme está em cartaz, você fala o nome do filme e em seguida, now showing, tá? Por exemplo, The Godfather is now showing, né? Quando o Poderoso Chefão fez 50 anos de aniversário, eu acho que em 2020, 2021, algo do tipo, foi lançado no cinema uma versão remasterizada, né, desse filme clássico, né, o Godfather, né, o Poderoso Chefão, é um daqueles filmes que marcaram época, né, ali nos anos 70, um daqueles filmes gigantescos, né, e aqui no Brasil a gente chama de Poderoso Chefão, né, só que The Godfather em inglês, que é o nome original, significa padrinho, tá? Então, The Godfather em inglês significa padrinho, né? E para quem já assistiu o filme, né, padrinho é uma forma de que se referem ao Don Corleone, né? De que as pessoas se referem ao Don Corleone, de padrinho, Godfather, tá? Então, The Godfather is now showing, né? Ou seja, o Poderoso Chefão, né, como a gente traduz no Brasil, está em cartaz, certo? Pessoal, até aqui a nossa aula, alguém está com alguma dúvida, quer que eu retome, explicar alguma coisa ou dar mais exemplos? Na continuidade da nossa aula, nós temos o Premiere, tá? Premiere, igual aquele canal da Globo que passa futebol, tá? A pronúncia não é Premiere, é Premiere. 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 Premiere.
premiere, tá? E esse premiere você vai utilizar para se referir a eventos ou a lançamentos de estreia de filme, tá? Esse premiere, ele é mais utilizado mesmo na parte de filmes, mais especificamente em lançamentos de filme, né? E em datas de eventos como Oscar e Globo de Ouro. Então, quando você lê evento nesse premiere, entenda como evento do Oscar ou Globo de Ouro. E estreia, né? Ou pode ser também a estreia de um filme, né? Vai lançar um filme aí que tá todo mundo esperando bastante, né? Vai ter um lançamento num teatro famoso lá em Los Angeles, né? Como o Dolby Theatre, que é onde ocorre o Oscar. Vai chegar lá os atores, vai chegar o diretor, produtor, tapete vermelho, todo mundo bonito, tira foto da entrevista, marcando o lançamento mundial do filme. Então, esse premiere pode ser tanto o evento do lançamento de um filme ou Oscar ou Globo de Ouro. É uma dessas três opções, tá? Então, por exemplo, eu quero falar a estreia de Avatar, né? O evento de estreia de Avatar, onde vai estar lá os atores, todo mundo. Ou seja, Premiere of Avatar. Premiere of Avatar. Premiere of Avatar, né? A estreia de Avatar, o programa de estreia, né? O evento de estreia de Avatar, né? Premiere of the Nun. Como eu disse, The Nun é a freira em inglês, né? Aquele filme de terror, A Freira. E o nome original é The Nun. E, de fato, The Nun significa a freira. Então, é uma tradução correta. Diferentemente do Green Mile, que foi traduzido como algo completamente diferente em inglês, o The Nun foi traduzido da forma certa, né? The Nun significa a freira mesmo no idioma inglês, tá? Premiere of Spider-Man, ou seja, o evento de estreia do Homem-Aranha, né? Premiere of Spider-Man. Premiere of Spider-Man. Agora, a gente sai dessa parte, perceba que nesses primeiros três exemplos, eu apresentei para você Premiere como a estreia de um filme, né? O programa ali, um evento especial de estreia, de lançamento de um filme. Avatar, A Freira, Homem-Aranha, onde estão os atores, os produtores, todo mundo ali. Agora, a gente vai falar do Premiere como o segundo significado que ele tem, de evento, mais especificamente se referindo a Globo de Ouro e Oscar, né? Aqui, se eu não me engano, é um grupo de atores, né, numa apresentação do Oscar. Então, eu posso falar que eles estão no Oscar, como they are in the Oscar, né? Ou eles estão no evento, né? Nesse caso, quando eu me refiro a premiere, né, me referindo a esse caso, vai ter o sentido de Oscar, porque lembre-se que premiere pode ter o sentido de Globo de Ouro, de Oscar ou de lançamento de um filme. Então, the boss is on the premiere, né? O chefe está no evento, né? Um dos termos que eu falei que eu ia colocar aqui na aula para vocês relembrarem era boss, que é chefe. A gente viu o verbo to work no início da aula e boss agora. Boss, que é chefe. Então, o chefe está no evento, aqui no caso no Globo de Ouro, posso dizer tanto o chefe está no evento quanto no Oscar, né? Podia ser Globo de Ouro também, mas essa foto é do Oscar. Então, o chefe está no Oscar. Poderia ser traduzido dessa forma também, ou apenas está no evento, né? Aqui já é especificamente ainda mais o Oscar, né? Essa famosa estátua aí do Oscar. Então, eu posso dizer the premiere is big ou the Oscar is big, né? Porque premiere pode assumir o sentido de Globo de Ouro, de Oscar ou de lançamento de um filme. Então, eu posso falar the premiere is big, né? O Oscar é grande, o evento é grande, ou the Oscar is big ou the premiere is big, tá? Pode ser dito dessas duas formas. Agora, nessa terceira imagem, nós temos o Globo de Ouro, que inclusive aconteceu esses dias aí, eu acho que foi domingo, não sei. Posso dizer que eu assisti o Globo de Ouro, né? Ou eu assisti o evento. Eu assisti o evento, né? I watched the premiere. Lembrando que esse premiere, ele pode ter o sentido ou de Globo de Ouro, ou de Oscar, ou de lançamento de um filme, tá? Então, por exemplo, o evento é nos Estados Unidos. Essa foto aí é do Dolby Theatre, onde ocorre as cerimônias anuais do Oscar desde 2002, 2003. Né? Eu acho que durante a pandemia ali não foi nesse teatro, foi em outro lugar, mas tirando isso, acho que sempre é aí
teatro famosíssimo lá em Los Angeles, tá? Então, eu posso dizer que o evento é nos Estados Unidos, the premiere is in USA, né? USA é como que é abreviado Estados Unidos em inglês. Aqui em português a gente traduz Estados Unidos como EUA, né? EUA porque Estados Unidos da América, e em inglês a abreviação de Estados Unidos não é EUA, é USA, United States of America, USA. Então, o evento é nos Estados Unidos, agora fazendo referência ao Oscar, o evento é nos Estados Unidos, the premiere is in USA. Ou poderia dizer, the Oscar is in USA. Mas lembre-se que eu posso utilizar o premiere, porque além de premiere ter o sentido de Oscar, também tem de Globo de Ouro e de lançamento de um filme, tá? The premiere is over. Aqui é o interior do Teatro Dolby, né? Do Dolby Theatre. É o interior desse teatro do slide aqui, ó. É o interior desse teatro. Então, se eu quero, o Oscar acontece aqui. Posso falar que o evento acabou, tá vazio, não tem mais ninguém aí. Então, o evento acabou. The premiere is over. The premiere is over. Quando você quer falar que algo acabou, uma das formas de você dizer é is over. Você pode dizer is finished, is has already finished, ou apenas is finished, ou is over. Enfim, nós temos várias maneiras de dizer isso. Tá? Então, o evento acabou. The premiere is over. The premiere is over. O evento acabou. Se eu quero dizer que a festa acabou, the party is over. Né? Ou o evento acabou, the event is over. Né? E assim por diante. Na continuidade da aula, nós temos o film producer. Film producer. Film producer, que significa produtor ou produtora em inglês. Film producer. Film producer. Film producer. Mas eu quero que você se atente que esse film producer é a produtora mesmo do filme, né? A empresa que produziu o filme. Por quê? Porque a gente tem a produtora, né? Como a Warner Bros., a Universal Pictures, a Disney, a Pixar, que foi comprada pela Disney alguns anos atrás, né? A Paramount, a Columbia. Todas essas são produtoras de filme. Só que nós também temos os produtores executivos, ou seja, aqueles responsáveis pela produção. Então você tem a produtora, que é quem produz o filme, e o produtor, que é responsável pela produção. Quando eu digo film producer, eu estou me referindo à produtora, ou seja, eu estou me referindo à empresa, eu estou me referindo a Warner Bros., a Disney, a Pixar, a Universal. Agora, quando eu me refiro a apenas producer, sem esse film producer, apenas o producer faz referência ao produtor, àquele cara que é responsável pela produção do filme. Já film producer, você está se referindo à empresa. Então, por exemplo, a Warner Bros. É uma produtora de filme, né? Warner Bros. Is a film producer. Também era produtora de álbuns, de artistas aí no passado, não sei se é hoje, acho que até hoje em dia é, Universal é. Warner Bros. Is a film producer, né? Ou seja, a Warner Bros. É uma produtora de filmes. Warner Bros. Is a film producer. Film producer. A Universal, né? Universal Pictures, que é o nome completo, a Universal Pictures é uma produtora. Posso dizer Universal Pictures is a film producer, certo? Universal Pictures is a film producer. Porém, eu trouxe escrito Universal Pictures is a company, porque lembra que eu queria revisar com vocês o verbo work, o company e o boss. Boss a gente já viu que é chefe, o work é o verbo trabalhar, a gente viu a conjugação no início da aula, work, working, worked, e agora nós temos o company, que significa empresa ou companhia. Então, a Universal Pictures é uma produtora de filme, sim, eu posso dizer Universal Pictures is a film producer, mas eu também posso dizer que a Universal Pictures é uma empresa, é uma companhia. Não deixa de ser, né? Tem CNPJ, paga imposto, né? Então, Universal Pictures is a company. É uma empresa ou uma companhia, podemos traduzir das duas formas. The film producer is a company. The film producer is a company. The film producer is a company. Ou seja, a produtora de filmes é uma companhia ou a produtora de filmes é uma empresa. The film producer is a company.
tá? Quem gosta de assistir filme de terror, né, conhece com certeza a Blumhouse, né, uma produtora do ramo, né, bem específica dessa parte de terror, né, mas fazem filmes fantásticos, né? Então, a produtora de filmes é grande, né? The film producer is big. Lembra que big é grande, small é pequeno. The film producer is big. The film producer is big, né? A produtora de filmes é grande. No caso, Blumhouse Productions é o nome completo da empresa, né? Blumhouse Productions, tá? The film producer is rich, né? A Walt Disney Pictures, né, é rica demais, né? Então a produtora de filmes é rica. The film producer is rich. The film producer is rich. The film producer is rich. A produtora de filmes é rica, tá? Para finalizar nossa aula, nós temos o stunt. O stunt, ele se refere especificamente a cenas perigosas de filme. Então, aquelas cenas que exigem do ator uma habilidade maior, aquelas cenas que exigem que o ator corre alguns riscos, né? Então, cenas que envolvem o ator pular de um lugar alto para um outro lugar alto, né? Sei lá, do ator correr no meio de fogo, né, ou colocar fogo no corpo. Existem alguns equipamentos, alguns líquidos que é capaz que você coloque no seu corpo e que você pode até atear fogo em você mesmo por algum tempo, né, e vai fazer com que você quase não tenha nenhum machucado por conta disso. Mas claro, tem que ter, não é uma coisa que você faz em casa, você tem várias condições para fazer isso, regra de corpo de bombeiro, tem que ter alguém ali do seu lado, tem que ter autorização, enfim. Alguns filmes fazem isso, né? Hoje em dia, com os efeitos especiais, é mais comum em filmes de maior orçamento que, por exemplo, uma pessoa pegando fogo, você vai fazer através ali de um efeito, né, de mídia, você vai fazer um efeito digital, né? Porém, em filmes de menor orçamento, às vezes não tem esse dinheiro para fazer essa qualidade, né, de efeito especial. Então, daí você utiliza esse tipo de coisa. Então, são cenas mais perigosas que envolvem ali, né, fazem com que o ator ou a atriz se submeta a ações mais perigosas. Geralmente, ações que exigem assim o ator pular, fazer um salto muito grande, saltar de um lugar alto para um outro lugar alto. Geralmente essas cenas, mesmo que sejam feitas, claro, com equipamento, cabo de segurança, geralmente essas cenas são feitas por dublês. O único caso que eu sei assim de ator que faz mesmo as cenas perigosas, ele mesmo, sem precisar de dublê, é o Tom Cruise, né? Lá do Top Gun, né? Missão Impossível, várias cenas de Missão Impossível, se você pesquisar, por exemplo, no YouTube, é bem legal. Tem um dos filmes mais recentes aí, que ele, né, o Tom Cruise, lá, o protagonista do Missão Impossível, ele decola de um avião, né, agarrado na asa do avião. Né? Ele tá agarrado na asa do avião, como se ele estivesse perseguindo aquele avião. Então ele pula na fuselagem do avião e fica agarrando a fuselagem. E aquilo não é efeito especial. Você vê o making of, né? Você vê a gravação, você vê que de fato ele estava dentro do avião, numa pista lá. Ele estava fora do avião, na verdade, grudado no avião, claro, preso por cabos, tudo. Mas ele de fato fez aquela cena ali, né? O avião decolando, ele segurando ali, né? Na fuselagem do lado de fora. Né? Então, é uma cena, mesmo com um cabo de segurança, tudo, é uma cena que ele corria muito risco, ele já não é jovem, né? Então, já tem, acho que, se não 60, muito perto disso. Então, geralmente essas cenas são feitas por dublês, essas cenas mais perigosas, que nós chamamos de stunt. Então, posso dizer que a stunt é perigosa, né? Ou seja, a cena perigosa é perigosa, né? The stunt is dangerous. Né? A gente geralmente traduz stunt como cena perigosa, então the stunt is dangerous ficaria algo do tipo a cena perigosa é perigosa, né? The stunt is dangerous. Se eu quero dizer que a cena perigosa é alta, ou seja, ocorre em um lugar alto, eu posso dizer the stunt is high. The stunt is high. The stunt is high. Né? A cena perigosa é alta, está ocorrendo em um lugar alto. The stunt is famous in the movie. The stunt is famous in the movie. The stunt is famous in the movie. Ou seja, a cena perigosa é famosa no filme.
Tá? That is a stunt, ou seja, aquilo é uma cena perigosa. That is a stunt, aquilo é uma cena perigosa, tá? Aqui é uma foto do Tom Cruise que eu acho que também é na gravação do Missão Impossível, mas não é aquela cena do avião. Mas é uma cena que acho que ele tá cruzando um prédio, né? Você pode ver que isso foi feito de verdade, um lugar alto, porém ele tá preso por cabo de segurança. Geralmente essas cenas são feitas por dublês, mas a grande maioria, no caso do Tom Cruise, é ele que faz. Então, famosa cena perigosa, famous stunt, né? Famosa cena perigosa, famous stunt, tá? E por último, the stunt is played by doubles. The stunt is played by doubles. The stunt is played by doubles, ou seja, a cena perigosa é feita por dublês. Is played by doubles. O verbo to play, a gente vai utilizar para falar que alguém está brincando de alguma coisa, para dizer que alguém está tocando um instrumento, para dizer que alguém está atuando. É um verbo que a gente já viu também, mas nas próximas aulas eu vou trazer novamente para a gente analisar. Tá? Então, esse é o conteúdo de hoje. A gente já vai partir para as questões. Separei 6 questões para a gente fazer juntos aqui. Soundtrack, trilha sonora, blockbuster, aquele filme de grande sucesso. Premiere, que pode ser evento, pode ser Globo de Ouro, pode ser Oscar ou pode ser a estreia de filme. Filme producer, que é produtor ou produtora, mas lembre-se que é falando da empresa, né, como a Warner, a Universal, a Disney, e não do produtor executivo. Stunt, cena perigosa, e daí entra aqueles 3 termos que eu falei que ia trazer para rever com vocês hoje. O boss, que é chefe, company, que pode ser traduzido como companhia ou empresa, e o verbo trabalhar, work, working, worked, tá? Trabalhar, trabalhando, trabalhou. Vamos para as questões então. Assinale a alternativa que corresponde à tradução de a trilha sonora é famosa. Qual a alternativa correta aqui? Resposta correta, letra C. A trilha sonora é famosa, the soundtrack is famous. Letra D está errada porque famous está escrito errado. Letra B, well known, lembra que é bem conhecido, né? Então, the soundtrack is well known significa que a trilha sonora é bem conhecida. Porém, eu não quero dizer que ela é bem conhecida, eu quero dizer que ela é famosa. Lembre-se que o famoso, né, o famous, é ainda mais conhecido que o well known. E o A está errado porque long é longo. Então, the soundtrack is long, né? É longa. Eu quero falar que é famosa. Na continuidade. O filme de grande sucesso está em cartaz, né? Aqueles filmes que estouram mesmo, aqueles filmes que marcam época, está em cartaz. Como que eu posso falar? The blockbuster is now showing, letra B. Lembre-se que filme de grande sucesso, aqueles que marcam época, nós chamamos de blockbuster. E está em cartaz, is now showing. Então você quer dizer que qualquer filme está em cartaz, fala o nome do filme e depois is now showing. Letra A está errada porque o The Big Movie não fala de filme grande no sentido de sucesso. Big Movie é mais no sentido de filme grande, de duração, então aqueles filmes de 3, 4 horas, tá? Por isso que não é a letra A. Letra C, The Famous Movie, né? O filme de sucesso. Eu não quero falar filme de sucesso, quero falar o filme de grande sucesso, aqueles filmes que marcam época. Então não é famous, é blockbuster. Lembra que well known é bem conhecido, famous é famoso e blockbuster é filme que marca época, aqueles sucessos gigantescos. Letra D tá errada porque there's no correct answer significa que não tem resposta certa. A estreia do filme acabou. Qual que é a resposta correta aqui? A estreia do filme acabou. Resposta correta, letra D de dado. The premiere is over. Tá? Quando você quer dizer que algo acabou, você diz is over. Então a festa acabou. The party is over.
A casa acabou, the house is over. A amizade acabou, the friendship is over. O casamento acabou, the wedding is over. Letra C está errada porque esse is done você pode falar também no sentido de acabou, mas o is done tem um sentido muito informal. Letra B, o was over está errado porque o was é passado. Quando você vai utilizar essa expressão over, você tem que deixar o verbo to be no presente, né, para dizer is over. E a letra A está errada porque não é was done, é is over. Tá? A produtora de filmes é bem conhecida. Como que eu posso dizer isso? Lembre-se que temos o bem conhecida, o famoso e o blockbuster, aqueles filmes de grande sucesso. Filmes de grande sucesso, músicas de grande sucesso. Você pode dizer esse blockbuster para filmes de grande sucesso, séries de grande sucesso, jogos de videogame de grande sucesso, músicas de grande sucesso. The film producer is well known. Tá? Letra C. The film producer is well known. A produtora de filmes é bem conhecida. Se eu falo the film producer is blockbuster, significa que a produtora de filmes é gigantesca, marcou época. Mas geralmente a gente nem utiliza o blockbuster para produtora de filme. É mais para filme, apenas para série, para música e para jogos de videogame. E letra A tá errada porque the film producer is famous significa que a produtora de filmes é famosa. Eu não quero dizer que é famosa, eu quero dizer que é bem conhecida. Lembre-se que well known é algo que é bem conhecido. Já depois temos o famous, que é ainda mais, que significa famoso, que é mais conhecido que o well known ainda. E o blockbuster, que são aquelas coisas que marcam época. Letra D de dado está errada porque diz everything is correct, ou seja, tudo está certo. E não, apenas a letra C está certa. Tá? A cena perigosa é falsa. A cena perigosa é falsa. Como eu posso dizer isso? Resposta correta, letra A. The stunt is fake. A cena perigosa é falsa. The stunt is fake. The stunt is false, não existe. Letra C. The stunt is not real made. Significa a cena perigosa não é feita de verdade. Tá? Essa é a tradução da letra C. Mas eu não quero dizer que não é feita de verdade. Eu quero dizer que é falsa. Is fake. Letra A. Letra D de dado tá errada porque bootleg é algo que a gente utiliza para falar de coisas pirateadas, tá? Por exemplo, você quer falar que um celular é pirateado, você não vai dizer the smartphone is pirate. Não, você vai dizer the smartphone is bootleg. Porque pirates são aqueles criminosos do mar. Já o bootleg significa pirateado, então aquelas coisas falsas. Então, os tênis são falsos, são piratas, né? The sneakers are bootleg. A televisão é falsa, é pirata. The television is bootleg. Né? A camiseta é pirata, né? The t-shirt is bootleg. Então tem essa diferença entre o pirate e o bootleg. Pirate, que é pirata, né? Aqueles criminosos lá do mar. E o bootleg, que significa algo pirateado, né? Aquelas coisas falsas, tá? A cópia do original, né? E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Fiquei com as questões. Deixa eu voltar aqui. Então esse aqui é o conteúdo. Lembrando que eu trouxe o boss, o company e o verbo to work para complementar, né? Alguns ficaram com dúvidas na aula de ontem, então resolvi trazer aqui para vocês hoje, tá? Em relação a esse conteúdo aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu retome explicar alguma coisa, dar mais exemplos? Por favor, usem o microfone ou o chat.
Bom, pessoal, então vou finalizar a aula por aqui. Vou também finalizar a gravação. Depois coloco a aula para vocês assistirem, caso alguém queira. E a gente retorna amanhã, quarta-feira, para dar continuidade. Tá certo? Uma boa tarde para vocês, um bom descanso e a gente se vê amanhã. Até mais, pessoal.